Que nessa palavra que será falada agora, conhecendo a Bíblia, vai falar um pouquinho sobre a Bíblia, pegando o nosso primeiro versículo, que está em Salmos 19, de 7 ao 14, que diz o seguinte, a partir do versículo 7. Antes de ler o versículo, eu gostaria de estar lendo uma parte muito interessante que fala que a Bíblia nos fala sobre seu plano de salvação. O povo de Deus deve explicar para os demais como podem ter um relacionamento com o Senhor. Embora a maioria das pessoas acredite em um Criador por causa da evidência da natureza, elas precisam saber sobre o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Então a Bíblia nada mais é que mostra quem Deus é e o plano de salvação para nossas vidas, né? As pessoas precisam entender mais sobre este amor de Deus sobre nós, sua misericórdia e a graça de Deus sobre nossas vidas. Então no versículo 7 do capítulo 19 em diante nos Salmos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então quando a gente guarda, a palavra do Senhor, a gente tem uma grande recompensa, que é ter esse Deus tão maravilhoso, tão perto das nossas vidas. E as palavras do Senhor são maior e melhor do que ouro fino, mais doce do que o mel, por incrível que pareça, Como é doce conhecer a palavra do Senhor, a verdade. E elas nos ensina como viver a melhor forma para Deus. E essas palavras são muito mais importantes do que ouro e do que qualquer coisa que podemos conquistar neste mundo, pois mostra toda a verdade revelada de Deus sobre a nossa vida e o que é importante segundo a visão de Deus para nós. E graças a Deus que esses caminhos são retos e alegram o nosso coração. Graças a Deus por isso pois o Senhor é puro e ilumina os nossos olhos para nós podermos enxergar a verdade que está nessa palavra e assim ser condizente com o nosso modo de agir de acordo com a palavra. Completando um pouquinho mais, as leis de Deus nos advertem, dão sabedoria e entendimento, renovam a nossa força, trazem alegria ao nosso coração e garantem nossa recompensa. As leis de Deus apontam para o perigo de uma vida distante de Deus e para o sucesso que obtemos quando somos guiados por Ele. Então, quando somos guiados pela palavra de Deus, a gente obtém um sucesso, pois Deus estará direcionando o nosso caminho da melhor forma possível. Continuando no versículo 12 e 13, quem pode entender os próprios erros? Expurgar-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então aqui fala, pra gente, que o Senhor venha nos guardar dessa soberba de querer sempre colocar a gente como pedestal, fazendo que o mundo gire ao nosso redor. Mas todo ser humano vive no mundo, e Deus quer o melhor sobre nossas vidas, para que a gente possa então ser sincero, e assim, sincero com Deus, procurar viver a verdade, e assim que Deus venha nos limpar de toda transgressão que possa ocorrer em nossa vida. Complementando um pouco mais esses versículos lidos agora, a culpa pode desempenhar um papel importante para nos aproximar de Cristo e para manter o nosso comportamento de modo apropriado, mas ela não nos deve debilitar ou tornar temerosos. Deus perdoa completamente até os pecados que cometemos inconscientemente,
Então tem pecados que a gente comete até inconscientemente e Deus nos perdoa. Às vezes a culpa vem e a gente tem que fazer o melhor proveito disso. Não ficar remoendo e fazendo a gente do mal, mas trazer essa culpa e buscar a restauração em Cristo Jesus, em Deus, né? Porque precisamos de viver com a presença de Deus, porque se a gente viver neste mundo conforme a nossa vontade, a gente sabe muito bem que tem coisas do mundo aí que mesmo a gente buscando conhecimento, entendendo as coisas, a gente não consegue entender 100% as coisas, não consegue ficar mais esperto ou ter mais conhecimento que muitas outras pessoas. Então, que venhamos colocar nosso coração em Deus e que Ele venha direcionar nossos caminhos e que venhamos entregar totalmente o nosso coração a Deus. Para terminar os últimos dois versículos, 13 e 14, também da soberba, guarda, eu já li o versículo 13, então o 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Complementando, você mudaria o modo como vive se soubesse que todas as suas palavras e todos os seus pensamentos são examinados por Deus? Davi pede que o Eterno aprove suas palavras e seus pensamentos como se fossem ofertas levadas ao altar. Ao começar cada dia, peça que o amor de Deus o guie naquilo que você pensa e fala. Então é muito importante, né? A gente orar e pedir a Deus para que Ele guie nosso pensamento, nosso coração, para que venhamos fazer conforme o amor de Deus nos guie nesse projeto aí de viver nessa vida e até a vinda de novo de Jesus Cristo que irá nos buscar. Por isso que é importante a gente sempre estar pensando, né? Que nossos pensamentos, nossas atitudes sempre estão sendo examinadas por Deus. Deus vê tudo, né? Igual estava vendo uma pregação e estava falando, né? Imagine se passasse na frente do telão da igreja todos os seus pensamentos e atitudes lá na frente do telão da igreja. Como ia acontecer coisas tão abismantes, pensamentos tão terríveis, né? E a gente tem que ser renovado desses pensamentos e atitudes para ver um novo vivo caminho. Por isso que a oração é importante. Pedir a Deus que coloque amor, paixão por orar, para a gente ficar assim fortalecido e viver uma vida mais agradável a Deus. Pois a gente sabe que Deus conhece o profundo do nosso coração e do nosso pensamento. Então, algumas curiosidades. A palavra Bíblia é de origem grega e significa coleção de pequenos livros. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, conhecida como Palavra de Deus e Sagradas Escrituras. Ela é diferente de todos os outros livros por ser revelação de Deus aos homens. Então a Bíblia é uma revelação de Deus aos homens, né? Conhecida como Palavra de Deus e sendo uma sagrada escritura para nosso conhecimento, né? E aqui eu vou falar homens que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia aqui. Então, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens que viveram em locais e épocas diferentes. Mas mesmo assim, seus escritos são harmônicos e coerentes porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro 1:21, vamos estar lendo esse versículo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo que a palavra foi escrita. E também em Gálatas 1, dos versículos 10 ao 16, diz o seguinte. Essa é a passagem que Paulo fala, né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus
e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então que Paulo diz muito bem, né, que a obra agora que ele está fazendo em Deus não é obra de carne nem sangue, mas é Cristo que fez isso nele, né? Lá no versículo 12 fala bem, né? Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E Paulo era perseguidor, né? Antigamente o nome dele era Saulo, perseguia as pessoas que levavam o evangelho das boas novas de Cristo. E ele fazia de tudo para perseguir e matar essas pessoas, que é contra aquilo que ele aprendeu, né? Sendo mestre na época lá, junto com o judaísmo dele. Mas quando ele conheceu as boas novas de Jesus Cristo, quando Jesus veio até ele, deixou ele até meio cego na aparição, ele reconheceu que Cristo realmente era Filho de Deus e a salvação que faltava para todos os homens, que vinha através de Jesus. E também, para mostrar a importância da Bíblia e como ela é verdadeira, a atualidade da Bíblia. A Bíblia é sempre atual. Vários livros de ciências, história, geografia, que foram escritos há vários anos, já estão desatualizados, mas a Bíblia não. Então a Bíblia tem anos e anos de escrita, né? E ela serve até hoje e continua servirando, pois ela é completa e é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. No Gênesis 1, ela fala do universo. A Bíblia também fala de terremotos, fala dos problemas que o mundo está enfrentando, como tem lá em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, né? Que fala muito bem o que tem enfrentado o mundo hoje em dia, para vocês verem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te. Então, é no versículo final que fala, né? Para a gente afastar desse tipo de pessoas. Que nos últimos dias, muitas dessas coisas que acabei de ler aqui já vêm ocorrendo, né? Para complementar um pouco mais esses versículos lidos. Não ceda às pressões da sociedade. Não aceite uma posição de conforto sem compromisso. Resista e posicione-se contra o mal, vivendo de acordo com a vontade de Deus para o seu povo. Em Isaías 40, versículo 8 diz o seguinte: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então lá no profeta antigo já falava, né? Pode acontecer o que for neste mundo, passa tudo, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Então ela vai ter poder enquanto ainda tiver vida para a sua vida, enquanto tiver mundo, tiver essa terra, até a vinda de Jesus. Voltando lá em 2 Timóteo, versículo 16 e 17, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus que tem na Bíblia, ela é perfeitamente
boa para que o homem de Deus seja perfeito e assim instruído para a boa obra, para boas práticas. Complementando um pouco mais, vou estar lendo alguns textos que falam muito bem da Bíblia, que é muito interessante. A Bíblia não é uma coleção de histórias, fábulas, mitos ou ideias meramente humanas a respeito de Deus. Não é um livro humano, a Bíblia é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Deus revelou sua pessoa e seu plano para certos crentes, os quais escreveram sua mensagem para o seu povo. Este processo é conhecido como inspiração divina. Os autores escreveram levando em conta seus próprios contextos pessoais, históricos e culturais. Embora tivesse usado suas próprias mentes, talentos, linguagem e estilo, eles escreveram o que Deus queria que escrevessem. A escritura é completamente fidedigna porque Deus estava no controle do que estava sendo escrito. Suas palavras têm toda a autoridade sobre toda a vida e fé. A Bíblia foi escrita sob completa orientação e inspiração de Deus. Leia e use os ensinos dela para guiar sua conduta. Então, precisamos ler a Bíblia para que ela possa guiar nossas condutas. Ele usou muitas pessoas que foram inspiradas por Deus através do Espírito Santo para que podemos aprender um pouco mais dessa palavra, né? Lendo um pouco mais, a Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. Por ser inspirada e fidedigna, devemos lê-la e aplicá-la à nossa vida. A Bíblia é o nosso padrão para testar tudo o que é declarado como sendo verdade. É a proteção contra os falsos ensinos e a fonte de direção para o nosso modo de viver. É a nossa única fonte de conhecimento sobre como podemos ser salvos. Deus quer lhe mostrar o que é verdadeiro e lhe capacitar a viver para Ele. Quanto tempo você dedica ao estudo da Palavra de Deus? Leia regularmente para descobrir a verdade de Deus e se tornar confiante em sua vida e em sua fé. Dedique-se a ler a Bíblia inteira, não apenas as passagens que você já conhece. Então é importante que a gente conheça a Bíblia para que a gente venha conhecer a verdade, né? Conhecendo a verdade, nós ficamos mais confiantes sobre a nossa vida, nosso modo de viver e a nossa fé em Cristo Jesus e em Deus. E a Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento que podemos ser salvos. E é importante conhecer a palavra, porque assim a gente não vai ser levado a qualquer doutrina, que a gente vai na igreja e ela pega uma palavra que talvez não está de acordo com a verdade de Cristo. E como o Espírito Santo vai confirmar no seu coração se você não conhece a verdade? Por isso que é importante que você conheça a palavra e tenha seu momento de intimidade com Deus, para que Ele venha instruir o seu coração na verdade, para que você não seja levado a qualquer palavra torpe que está fora do padrão bíblico, para que assim você venha conhecer a verdade da palavra e tenha fé aumentada e seja confiante na sua vida enquanto estiver aqui nessa vida passageira até a vinda de Cristo. Lendo um pouco mais, em nosso zelo pela verdade da Escritura, nunca devemos esquecer seu propósito, nos equipar para fazer o bem. Não devemos estudar a palavra de Deus simplesmente para ampliar o nosso conhecimento ou para nos preparar para vencer as discussões. Devemos estudar a Bíblia de forma que venhamos a saber como fazer a obra de Cristo no mundo. Nosso conhecimento da palavra de Deus não será útil a menos que fortaleça nossa fé e nos leve a fazer o bem às outras pessoas também. Da mesma forma que a Bíblia está fazendo a gente um bem danado, devemos também estar compartilhando esse bem a outras pessoas, né? E esse que Deus quer, né? Produzir frutos em nós através da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Por que foi escrita então a Bíblia? A Bíblia foi escrita para quê? Para revelar ao homem a salvação preparada por Deus Pai em Cristo Jesus. Em João 20, no versículo 29 ao 31, diz o seguinte, de primeiro versículo 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Crês? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Tomé era um discípulo de Jesus que queria ver sempre as coisas para crer, né? E nesse
versículo que fala, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Graças a Deus eu creio na palavra de Deus, em Jesus, e você também possa crer, pois você é um bem-aventurado. Complementando, algumas pessoas pensam que crerão em Jesus se puderem ver um sinal ou um milagre. Mas Jesus diz que somos bem-aventurados se pudermos crer sem ver. Temos todas as provas de que precisamos na Bíblia e no testemunho dos cristãos. Uma aparição física não poderia fazer Jesus mais real do que é. Então, Jesus Cristo é muito real. A Bíblia está aí, o Velho Testamento sempre tem passagens de profecias que se cumpriram no Novo Testamento depois de muitos e muitos anos. E Jesus é tão real que vemos na vida de pessoas, porque muitas pessoas têm comportamentos diferentes do mundo. Não pode ser porque o homem é bom, não. É porque Deus realmente vive nessa pessoa e muda nela um caráter cristão, semelhante ao de Cristo. Por isso, precisamos ser semelhantes a Cristo. Quando estamos ao lado de Cristo, se comparar a vida de Cristo com a nossa, precisamos todo dia buscar ser semelhante a Cristo, santificando para ser parecido com Ele. E Ele vai operar em nós através do Espírito Santo. Essa fé. Como lá os primeiros cristãos daquela época, não tinha a Bíblia do Novo Testamento como nós temos. Só tinha o Velho Testamento e muitas pessoas não tinham livre acesso à palavra de Deus. Então muitas pessoas se espelhavam nesses apóstolos, nos discípulos de Jesus, os 12, que estavam levando as boas novas. E naquelas vidas eles viam Cristo na vida deles. Isso é a mesma forma. As pessoas desse século têm que ver Cristo em nós. Que o nosso comportamento não é o mesmo comportamento deste mundo. Que nossas atitudes não são as mesmas atitudes deste mundo, mas sim atitudes diferentes. Pois Cristo habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Para que venhamos apresentar o melhor a Deus, oferta de sacrifícios vivos, frutos que agradam realmente a Deus. Lendo os versículos 30 e 31, Jesus responde, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus fez e operou muitos outros milagres, mas no Novo Testamento, que fala muito sobre Cristo, esta nova aliança que a gente temos com Deus através de Cristo, tudo que a gente precisa saber e entender para alcançar a vida eterna, o reino de Deus, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, o reino de Deus já começa a operar em nós. E tudo isso só precisamos de conhecer essa palavra. O Novo Testamento, se você fazer uma loucura, em menos de 24 horas você lê todinho. Você vai conhecer toda a verdade. E se você tiver coração aberto, deixar o Espírito Santo operar em você, essa palavra é poder. E essa palavra vai mudar em nós e vai colocar poder em nossas vidas. Porque Jesus é poderoso. Pode crer nisso. Complementando, para entender a vida e a missão de Jesus mais completamente, tudo o que precisamos fazer é estudar os evangelhos. João nos diz que suas boas novas relatam somente alguns dos muitos milagres de Jesus na terra, mas elas incluem tudo o que precisamos saber para crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, por intermédio de quem recebemos a vida eterna. E vários profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda de Jesus Cristo, e podemos crer que isso é verdade. Cientistas buscam, arqueólogos buscam, tentam entender a Bíblia e veem que não tem mentira nela, tudo se tem harmonia, porque foi o Espírito Santo que revelou essa palavra aos homens. E graças a Deus por isso. Então, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João fala como Jesus viveu nessa terra. E os demais livros do Novo Testamento são tudo baseado em Jesus, mostrando o que Ele quer de nós, o que somos em Cristo, a verdadeira salvação. Nos ensina tudo, basta a gente investir esse tempo, que nossa vida depende desse livro, que venhamos passar a vida toda e não deixar de ler toda essa palavra, pois ela opera a salvação em nossa vida. Deus revela Ele aos homens, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. E também João,
capítulo 8, versículo 32. E depois eu vou estar lendo até o 36. No 32 diz o seguinte, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, que é a palavra de Deus, vai nos libertar da mentira e do engano que vivemos e nos levará para a verdade que Deus quer revelar a nós. O próprio Senhor Jesus é a verdade que nos liberta, como diz logo depois você vai estar lendo. João 8,36, né? Que é a continuação dessa fala. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 36 fala isso, né? O Filho, se você aceitou Jesus como Senhor Salvador, Ele vai libertar. E se realmente você está liberto, verdadeiramente você está livre. Livre do quê? Livre do pecado. O pecado não pode mais te condenar. O pecado não pode mais te julgar para a condenação da morte eterna, onde está preparado para o diabo. Deus não preparou o lago de fogo para nós. Ele preparou para a gente o céu. Basta a gente reconhecer que Jesus já restaurou esse elo que impedia a nossa ligação com Deus. E limpou esse pecado que fazia separação. E hoje nós somos livres desse pecado. A culpa, o peso do pecado não tem poder mais sobre nós, pois Jesus já venceu por nós lá naquela cruz. E Ele nos liberta das consequências do pecado, do engano que afligimos a nós mesmos e do erro a que nos induz, o Satanás. À medida que procurarmos servir a Deus, a verdade perfeita de Jesus nos liberta para que sejamos tudo aquilo que Deus deseja que sejamos. Então, tudo aquilo que Deus quer que sejamos, Deus vai nos libertar através de Jesus Cristo. Isso é bênção demais. Então, lendo o restante dos versículos, 33 a 35, responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Esses são as pessoas que estavam interrogando Jesus naquele momento, que são os judeus descendentes de Abraão, né? Então, continuando. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, se a gente vive segundo os padrões do mundo, a gente é servo da iniquidade deste mundo, dos pecados. Então, o príncipe deste mundo é o diabo, então estamos servindo ao diabo. E Deus quer que nós tenhamos o coração profundo em servir a Deus, né? E no versículo 36 tem esse escape para a gente, que eu já li e vou ler novamente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então seremos livres do pecado, não seremos mais servos do pecado e seremos então filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a palavra da gente pegar e receber e levar logo para dentro do nosso coração e nunca mais perder isso de nossa vista, né? Bom demais, graças a Deus que Deus nos ama tanto. Lendo um pouco mais sobre uma nota. O pecado nos escraviza, controla, domina e dita nossas atitudes. Jesus pode libertar-nos dessa escravidão, que nos impede de tornarmos-nos a pessoa que Ele planejou que fôssemos. Se o pecado o restringe, controla ou escraviza, Jesus pode vencer este poder exercido sobre a sua vida. Jesus é o que nos liberta desse controle do pecado, que nos impede de ver a glória de Deus. Graças a Deus que nós temos esse Jesus, que somos eternos devedores desse imenso amor. Então, algumas perguntas aqui para você responder no seu íntimo, ver se você entendeu essa parte da lição. Onde está a verdade? Se a sua resposta no seu consciente foi a Bíblia, essa é a resposta. A verdade está na Bíblia, onde podemos achar. E quem é a verdade? A verdade é quem? Se você respondeu Jesus, Jesus é a verdade, pois Ele que nos liberta. E Jesus está revelado lá na Bíblia. Deus revela Ele
através da Bíblia aos homens e mostra o plano de salvação através de Jesus. E a verdade está ali para que nos limpe, tire essa visão cegueira que o mundo nos impõe e ele nos leva para o caminho da verdade através de Jesus Cristo. Deus é bom demais. E em João, vou estar lendo em João também, capítulo 14, versículos 5 e 6 por enquanto, que diz o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus deixou bem claro, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai até o Pai se não for através dele. Isso é lindo demais. Jesus é a verdade, Ele mesmo disse, né? E complementando, este é um dos mais importantes textos das Escrituras. Como podemos conhecer o caminho que leva a Deus? Somente por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho porque Ele é Deus e homem, ligando nossa vida a dele. Somos unidos a Deus. Confie em Jesus para levá-lo ao Pai, e todos os benefícios de ser filho de Deus serão seus. Então, Jesus nos levou a ser filhos e não servos do pecado. Jesus era o único filho e ele só tinha um pai. E ele decidiu morrer naquela cruz para compartilhar esse pai a todos. E ele poderia ter um único pai, né? E não compartilhar esse pai com ninguém. Ele decidiu morrer para que todos nós tivéssemos também esse benefício de sermos chamados filhos de Deus. Isso é lindo demais, gente. Incrível. Lendo um pouco mais, como o caminho, Jesus é aquele que conduz ao Pai. Como a verdade, Ele é a realidade de todas as promessas de Deus. Como a vida, Ele une sua existência divina a nós, agora e eternamente. Então o reino de Deus já começou agora em nossa vida, a partir do momento que Jesus habita em nós. E viverá até eternamente. E chegaremos à estatura desse varão perfeito. E o final de tudo vai ser muito melhor que esse começo que temos com Cristo. Que depois não vai ter inflexão nenhuma, não vai ter problema nenhum. Quando estaremos lá no céu, onde nosso lugar está preparado, onde Jesus já disse, né? Que foi para lá e preparou o lugar para nós. Basta a gente tomar posse. Bênção demais. Continuando lendo os versículos, de versículos 7 até o 10, diz o seguinte: Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe queria, né, que mostrasse a eles o Pai. E Jesus disse, né, no versículo 9: Então, há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, através de Jesus, nós vemos o Pai, porque Jesus é semelhança de Deus. Os atributos de Deus são os atributos de Jesus. E como o Espírito Santo vai moldar em nós o caráter de Cristo, nós estaremos vivendo então o atributo de Jesus e Deus. Como Jesus e Pai é um, nós também seremos um com Ele. Isso é benção demais, né, gente? Coisa que só um Deus tão amoroso que nos permitiria viver assim, né? Então, a única maneira de conhecer Jesus é através da Bíblia, pois toda ela é para o nosso ensino. Em Romanos 15, 4, diz o seguinte: Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, através das Escrituras, nós temos a esperança, né? A esperança de ter essa revelação de Deus para nós. Complementando, o conhecimento das Escrituras afeta nossa atitude em relação ao presente e ao futuro. Quanto mais soubermos sobre o que Deus fez no passado,
maior será a nossa confiança sobre o que Ele fará nos anos vindouros. Devemos ler diligentemente a Bíblia para confiarmos que Deus sempre faz o melhor por nós. Então, a gente sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai saber o que a Bíblia, o que a gente pode fazer, o que ela faz por nós e o que podemos ser, o que somos. A Bíblia mostra tudo que precisamos saber. Deus não ia colocar nada faltando que nós não precisávamos conhecer para ver a excelência do Pai em nós. O estudo da Bíblia nos faz crescer espiritualmente. Então, quando leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando oro, eu estou falando com Deus. É de suma importância para nós o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia nos indica o caminho para se chegar a Deus ou ao céu. Mostra-nos o que é certo ou errado. Em 2 Pedro 3,8 fala, que nos manda crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E isso só pode ser feito através do estudo diário da Bíblia, Só podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus se conhecermos a Bíblia. Em Salmo 119:11 tem um versículo muito bonito que nos ensina que quando temos a palavra de Deus no coração, o mal não pode entrar. Então, quando temos a palavra de Deus em nosso coração, estamos fortalecidos, Então, o mal não pode entrar em nossas vidas. Aí eu vou estar lendo em Salmos 119, do versículo 9 até o 11, que fala o seguinte. Versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, é uma pergunta, Como o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Complementando, o mundo está se afogando em um mar de impurezas. Para todos os lugares que olhamos, encontramos a tentação de viver uma vida ímpia. O salmista fez uma pergunta que nos intriga. Como permanecer puro em um ambiente imundo? Não podemos fazer isto sozinhos, mas devemos ter mais discernimento e força do que as influências tentadoras que nos cercam. Onde podemos encontrar tal poder e sabedoria? Lendo a palavra de Deus e fazendo o que o Senhor diz. Então a gente está rodeado de impurezas, estamos num mundo impuro e quanto mais coisas moralistas que o mundo nos impõe, que vai contra o padrão ético, contra o padrão da Bíblia. Nós somos cercados todos os dias na internet, na televisão, em comportamento de pessoas, em más companhias, a viver um padrão fora da vontade de Deus. E precisamos ser fortalecidos para vencer esses dias maus na terra, que só podemos conseguir alcançar isso lendo a palavra de Deus para conhecer a verdade e fazendo o que o Senhor diz nas Escrituras. E assim, testemunhando que realmente somos filhos de Deus. E lendo o versículo 10 e 11, fala o seguinte: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então é um pedido, para não deixar desviar desses mandamentos, pois mandamentos é vida para nossas vidas. No versículo 11, esse versículo tão bonito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Complementando, esconder a palavra de Deus em nosso coração é o meio de evitar o pecado. Isso deveria inspirar-nos a memorizar as Escrituras, mas só isso não nos guardará do pecado. Também devemos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida, fazendo dela um guia vital para tudo que fazemos. Então a palavra de Deus tem que ser um guia vital para tudo que fazemos, para tudo onde a gente for, Então agora alguns ensinamentos como estudar a Bíblia. Primeiro você precisa saber que é bom começar pelo Novo Testamento, se possível pelo Evangelho de João, que é de fácil entendimento. Então, um dos livros do Novo Testamento, que é o Evangelho lá, que fala sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, o João é o mais indicado para começar. Então, meu primeiro João é muito bom. É uma situação mais resumida e mostrando o propósito de Jesus sobre nossas vidas quando ele veio à Terra. E são 6 versículos só, 6 capítulos.
Então é muito bom a gente ler o 1 João primeiro e depois ir para um evangelho. E abrir o nosso entendimento de uma forma assim, sobrenatural. Incrível. A Bíblia também se divide em livros, capítulos e versículos, né? Lembre-se de orar pedindo ao Espírito Santo para ensinar acerca do texto que você vai ler. Então é muito importante, né? Orar antes de ler e pedir o direcionamento do Espírito Santo para nos ensinar, né? Em cima daquilo que vamos ler. Não ler para ter só conhecimento, mas ler para que o Espírito Santo de Deus venha aplicar em nós a palavra lida. Pois é o Espírito Santo que nos ensina. Em João 14, 26 é bem claro, né? Fala o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é Jesus falando, né? Todas as coisas, o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que ele tem dito. E tudo que ele tem dito está na palavra de Deus. O Espírito Santo vai estar nos direcionando. Então aqui tem um outro que fala que procure memorizar um versículo do texto lido, né? Se a gente está investindo um tempo de ler a palavra, procurar meditar um versículo que você achou tão forte ali, né? E memorizar é importante para que num tempo oportuno o Espírito Santo venha nos lembrando de certos versículos que pode estar até abençoando outras vidas, né? Leia o texto e procure nele lições para a sua vida pessoal. Então também, quando você estiver lendo a palavra de Deus, é muito interessante que você encontre nessa palavra, nas histórias lidas, lições para a sua vida pessoal, para que você possa aplicar e assim venha ter transformação, né? Que o Espírito Santo vai direcionar isso no seu coração. Leia e medite até entender o que você leu. Qualquer dúvida, procure alguém para te orientar. Por isso que é importante, né? Ter uma orientação, ter uma pessoa como se fosse o seu discipulador, discipulando nas suas dúvidas, direcionando você a ler um pouco melhor. Porque uma pessoa que tem um entendimento melhor vai te fazer a seguir um caminho mais certo, né? Vai te fazer você não correr tanto errado e te focar nas coisas mais certas, vai abrir sua visão mais certa. É uma pessoa que realmente é temente a Deus. E você tem que ler e tentar entender aquilo que Deus quer passar para você. E o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. E nosso último versículo que a gente vai abrir em 2 Pedro 3,18, que é o último versículo da carta de 2 Pedro, e partindo já para a conclusão já também, que fala o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Complementando, Pedro concluiu esta breve carta como começou, exortando seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é, deveriam conhecê-lo cada vez mais. Este é o melhor caminho para discernir o falso ensino. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual, não importa o quão maduros sejamos em relação à nossa fé, o mundo pecador sempre a desafiará. Ainda temos que crescer muito. A cada dia precisamos nos aproximar mais de Cristo, para estarmos preparados para sustentar a verdade em qualquer e em toda circunstância. Então, para sustentar essa verdade que conhecemos, em toda e qualquer circunstância que podemos passar, precisamos buscar a Deus, independente da forma e maturidade que podemos ter. Não podemos ser soberbos, mostrar que somos santos demais, que conhecemos toda a palavra de cabo a rabo. Pois todo momento que a gente lê a palavra, Deus vai nos ensinar de forma diferente. Você pode ler o mesmo texto e ela vai tirar para você vários ensinamentos. E Deus é maravilhoso por isso. Ele fala com cada um de forma diferente e vai aplicando isso no nosso coração. Então, concluindo, deixe Deus te falar através da Bíblia, pois ela revela a Deus aos homens. Então, quem tiver ter esse momento diário com Deus, pois nossa vida depende desse livro. Os ensinamentos dessa verdade precisamos para a nossa vida e assim fazer a melhor vontade de Deus para a nossa vida, para a honra e glória do nome dele, né? Amém.